Segurança Legal, episódio 338, gravado em 20 de abril de 2023. E agora, IA? Neste episódio, conversamos sobre alguns riscos, benefícios e impactos da inteligência artificial. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown 5 Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, os nossos ouvintes. Tudo certo, cara? Tudo bem? Finalmente conseguimos voltar a gravar. Assim, além do assunto que ficou se desdobrando ao longo de todo esse tempo, né? Que a gente já chegou a comentar um pouco sobre a questão da inteligência artificial, ChatGPT e tal. E aí nós decidimos voltar a esse assunto, e desde que a gente decidiu voltar a esse assunto, não param de acontecer coisas nessa direção. E também pela nossa correria que se tornou um pouco mais intensa agora nesse último mês, mas agora eu acho que dá de novo uma aliviada. E a gravar é tipo ir na academia, né? Quando você para de ir um pouquinho, né? Então é importante você não perder o ritmo. Não perder o ritmo, não pode. Tanto da gravação quanto da academia, né? Mas tu sabe que tem um outro podcast tem outro podcast que eu acompanho, que é o Escafandro. E volta e meia lá, e não consegue... Eu esqueci o nome dele agora, do host. E aí ele não consegue gravar, e o que ele faz? A gente não chegou a fazer isso ainda, mas ele traz pro feed uma reprise do anterior. Sim. Só que ao mesmo tempo, claro, a gente até pode selecionar um, de repente, lá, um que a gente escolhe, né? Mas ao mesmo tempo, acho que tem bastante opção aí pros nossos ouvintes, quando acontecem esses hiatos aí entre uma gravação e outra. Vocês podem voltar lá no site, no feed. Acho que tem bastante episódio pra escolher, assim, né? Pra tapar esses buracos aí. Mas o ideal é que não aconteça, mas infelizmente esse último mês aí foi complicado, né? Foi complicadinho, foi uma correria bem, bem grande. Como você disse, o próprio tema, né? Ele é muito enigmático, né? Um tema... primeiro que, pelo menos nas redes que eu tenho acompanhado, assim, nas notícias que eu tenho acompanhado, esse assunto, né? O assunto da inteligência artificial de maneira geral, e não só do ChatGPT, mas principalmente do ChatGPT, né? Mas o assunto da inteligência artificial, ele tá numa intensa efervescência nos últimos meses, né? E nesse último mês não foi, os últimos 2 meses, talvez, aí não foi diferente. O que faz com que seja muito difícil acompanhar essas notícias, né? E também dá um pouco aquele senso, né? Os americanos chamam de FOMO, né? FOBO, Fear of Missing Out. É FOMO, né? FOMO. Que você fica... e talvez uma sensação diante da avalanche, né? Da torrente de notícias, você fica com a sensação de que não é possível acompanhar tudo. E realmente é muito difícil acompanhar tudo, porque também nós temos outras coisas para acompanhar, proteção de dados de maneira geral, né? E as nossas disciplinas de estudo aqui, de trabalho, que são outras, né? Então, acho que esse é um ponto interessante também. Não sei se os ouvintes, de repente, ou se você não está se sentindo assim também. Que tá. Eu uso um gerenciador de feed que usa IA para selecionar as notícias para mim. A questão da IA, Guilherme, parece que já outras pessoas já se ligaram, pesquisadores, estudiosos, já pensaram há mais tempo nas questões filosóficas e éticas envolvendo a questão de inteligência artificial, os robôs, né? E então, sim, muita gente se antecipou a essa discussão que hoje está mais intensa. Mas naquele momento, né, historicamente, aí faltava os meios, faltava a coisa acontecendo de fato. E o ChatGPT, a gente fala tanto no ChatGPT, que foi aquela aplicação de IA que funciona,
sendo colocada à disposição do público, né? Assim, de todos nós, da sociedade. E aí todo mundo passa a se dar conta do que está acontecendo. Não que isso já não acontecesse em algum lugar, que alguém já não estivesse brincando com isso, mas quando tu torna a coisa de fácil acesso, tu facilita a interação com a tecnologia e tu disponibiliza ela, aí que dá barulho, né? E foi o que a gente já viu. A impressão que dá é que até existia o ChatGPT, não existia nada nem sequer parecido, quando na verdade até chegar ali é uma evolução, é um processo constante de pesquisa dentro das universidades, né, dissertações de mestrado, teses de doutorado, um monte de gente vai pesquisando isso há mais tempo, até que começa a se desenvolver e vai indo, até que chega em algo que é a virada de chave, mas que na verdade se chegou de forma gradual lá, mas o impacto que causa é muito forte. E é assim que eu vejo essa questão do ChatGPT agora, porque ele deixou descarado, não que já não existia alguma coisa, deixou descarado que IA tá aí, funciona, vai fazer muito mais do que já tá fazendo, e aí o pessoal peraí... E aí começa aquela discussão de empregos e tal. E aí acho que tem toda uma questão filosófica, que eu acho que é o ponto agora. Eu também acho. É filosófica e ética. Eu acho que claro, a ética tá dentro da filosofia, né? Nos ramos ali, mas eu acho que é ética, sem dúvida. Né? Discordando até de algumas pessoas. Não, é ética, mas eu acho que ela não se resume à questão ética, porque... Não. Tem a questão até de reposicionamento do ser humano, saca? Mas isso não deixa de ser uma questão ética, né? Você vai pensar quais são os valores que nós vamos perseguir ou vamos proteger com o uso da inteligência artificial, né? É ética, mas também o Ronaldo Lemos falou dia desses, até algumas pessoas criticaram ele, só que ele disse que o problema, salvo engano, seria somente econômico, né? Ou principalmente econômico. Eu discordo, mas ele tem razão ao dizer que também será econômico, porque essas escolhas que nós fizemos a partir de agora, o que a sociedade fizer a partir de agora, elas vão definir completamente a forma como a gente trabalha, a forma como a gente estuda, né? E veja, muitos trabalhos, não todos, é necessário se dizer, né? Mas muitos trabalhos, e até a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente estuda, a forma como a gente consome produtos culturais, música, filmes, né? Porque nós temos uma série de ferramentas já sendo usadas e todo dia a gente vê. Eu sigo um cara no Twitter aqui que ele só fica dando notícias sobre novas IAs, né? E os caras já estão fazendo vídeos curtos, né? Inclusive a NVIDIA lançou lá um novo modelo para fazer você dá um prompt e ele gera um vídeo em vez de uma foto ou em vez de te responder alguma coisa. Por enquanto, vídeos curtos, mas a gente olha ali que o potencial é praticamente de você, e aí eu tô fazendo uma previsão que pode não vir a se concretizar, né? De você ter todos esses produtos culturais sintéticos, né? Você tirar a autenticidade humana dessas experiências, se tu me permite dar uma devagada aqui, né? Claro que permite, o podcast é pra isso, né? Pra gente também conversar, a gente conversou pouco essa semana, né? Eu ia dizer assim, eu já tava imaginando tu ia largar uma assim, claro que permite, o podcast é meu também. Não, ia dizer mas tu foi bem, como é que é? Tu foi bem educado né? Diplomata, né? Diplomático. Não, mas eu ia te dizer um negócio dessa ligação do próprio online, do próprio cibernético, né? Da própria digitalização que a gente tem das músicas, né? E como a gente interage, por exemplo, ouve músicas, né? Eu e tu somos usuários do Tidal e tal, e eu escuto o tempo inteiro, estou escutando música, né? Quando eu não estou fazendo alguma outra coisa, assim, que não exige uma atenção mais forte, né? E aí, cara, esses dias eu abri uma caixa aqui, achei uns CDs meus e, cara, liguei lá no meu amplificador o CD, botei as músicas, fiquei ouvindo os discos, o disco ali em cima, sabe? Cara, aquilo me deu uma sensação bacana, quase como um retorno, assim, o que eu tava ouvindo naquela época, sabe? Sim. E uma experiência diferente do streaming.
Por que eu digo isso? O que eu imagino que isso tem a ver com a inteligência artificial? Se nós passamos, né, por esse processo, e aí me refiro especialmente à questão cultural mesmo, música, filme, livros, né? Nós passamos por uma digitalização da obra que ainda era produzida por seres humanos, né, e que ainda é até hoje produzida por seres humanos, mas que passamos por um processo de digitalização, ou seja, da retirada do suporte físico nos quais essas obras eram embarcadas. Agora talvez a gente esteja passando por uma nova onda, que seria não somente a questão da digitalização, mas a questão de você conseguir sintetizar objetos culturais que até agora eram somente feitos por humanos. Então você tá, pessoal, uma das notícias aqui é que uns caras, eu não sei exatamente o que os caras faziam, mas eles eram fãs do Oasis, são fãs do Oasis, e aí cansaram de esperar que a banda voltasse e eles pegaram e criaram um disco lá com inteligência artificial, simulando a voz, né, do Gallagher lá e a música e tal. E aí é um disco criado por inteligência artificial com o estilo do Oasis. Você nota, né? Então, se a gente já tinha, com a digitalização das obras, um problema de potencial de direitos autorais que se revelou, né, a facilidade que os meios tecnológicos fizeram para você fazer cópias exatas da obra, indistintas, né, como a música, hoje a gente vai ter talvez uma nova forma de cópia que prescinde do ser humano, mas que repete os seus estilos, e aí você começa a entrar, ainda no âmbito dos direitos autorais, na própria discussão do que é autoria, né? Exato. E o que é obra e a participação humana disso. Alguém aqui já comentou, acho que não, deixa eu ver, já trago a notícia aqui para ti, mas, ou 90%... Previsão de que até 2025, 90% do conteúdo de internet será gerado por IA. E aí você nota que isso também 2025? É uma escolha ética. 2025. Caraca. Pior que eu olhei 2025 me pareceu que era tão distante, tempo muito mais 2 anos. Distante, não, é daqui a 2 anos, né? 90% do conteúdo vai ser gerado pela internet, e aí você pensa, né, qual vai ser a qualidade das nossas interações e o que vai acontecer com a cultura, né? Porque cultura está muito relacionada com criatividade, né? Com você quebrar paradigmas. É assim na música, é assim na literatura, é assim nas artes plásticas, né? A toda a questão da evolução cultural. Eu fico um pouco preocupado, sabe? De perder essa autenticidade, essa ligação, eu diria assim, mais intensa com as pessoas. Não sei se eu estou viajando aqui ou... Cara, eu acho que é uma viagem, mas é uma viagem no sentido necessária. É uma tentativa de olhar para um futuro que não está tão distante. A gente não está falando de 2050, nem de 2100, a gente está falando de 2025. Mas é algo que nós vamos ter que pensar profundamente e não é simples. Eu acho que tá mais... Quem não leu ainda, eu acho que deveria ler agora. Você vai falar do Harari, né? O do Harari, o 21 lições do século XXI. Porque ele já estava ali discutindo essas questões do que aconteceria, e aí eu concordo com o Lemos, cara, que no final das contas se resume a economia. Eu não estou dizendo que só vai ter impacto econômico, não é isso, tá? Mas no final das contas, o maior impacto que vai ter que ser gerenciado para evitar problemas sérios, e isso Harari coloca no livro dele, tá? É efetivamente econômico. E diz respeito à ocupação das pessoas, diz respeito ao tempo que as pessoas têm, o que se vai fazer com esse tempo, o que se vai fazer com o excesso de mão de obra. E está falando essencialmente de economia, né? O que se vai fazer... Ele chega até a levantar algumas coisas, como nós vamos ter que valorizar aquelas coisas que hoje não são consideradas trabalho, tá? Como até a questão de pais que resolvem ficar em casa para cuidar dos filhos, né? Ele dá um exemplo, né? Então, eu acho que nós estamos diante de uma situação que é inevitável,
Depois a gente vai conversar sobre a carta aqui na sequência, né? A carta que foi assinada aqui com mais de 50 mil pessoas e vários notáveis assinaram a carta, pedindo que se paralise, ainda que temporariamente, o estudo, né, o desenvolvimento de IAs mais poderosas. Mas eu acho que nós estamos diante aí de uma situação inevitável de mudança. Uhum. E a discussão, eu acho que não é mais se vai ter mudança ou não, e sim como é que nós vamos administrar essa mudança. Como é que a gente vai fazer com que ela aconteça, e dependendo das escolhas que a gente fizer, se ela vai vai causar impactos mais abruptos, mais traumatizantes, né? Ou se a gente vai conseguir conduzir isso de uma maneira mais suave para todo mundo. E aí, talvez para melhor, é uma outra viagem, tá? Uma outra hipótese. A gente está chamando de viagem aqui algumas hipóteses, né? E aí talvez nós vamos ter que nos dar conta, que isso, inclusive o Harari, que é bem pragmático coloca isso, a gente vai ter que se preocupar um pouco mais para além da economia, ou por razões econômicas, ter que nos preocupar um pouco mais com o outro, tá? Seja com o bem-estar do outro que eu digo agora, nós pensarmos como sociedade, o bem-estar para todo mundo. Isso Harari coloca lá, tá? E ele chega, por causa dessas coisas, ele chega até um ponto de chamar atenção por uma necessidade, tá? E o Harari, ele se coloca como sendo um cara de direita, tá? Então não é comunista, coisa assim. Ele coloca que coisas como, por exemplo, a renda básica universal vai ser algo essencial dessa nova organização social aí que nós vamos ter a partir do desenvolvimento da IA. E isso ele fala lá no livro dele, que, cara, tem que ver de que ano é, tá? Mas, assim, foi bem antes dessa confusão toda estourar, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu Não, mas eu ia falar sobre a renda básica universal, né? Eu acho que você tá sendo meio otimista demais, sabe? Porque eu não acho que nós vamos ter uma renda básica universal. E eu não acho que as preocupações éticas acerca da IA vão se sobressair. Na verdade, o que o Ronaldo Lemos coloca aqui, eu até fui procurar aqui, tô tirando o casaco aqui, mas tá frio aqui no Rio Grande do Sul hoje, né? Mas ele fala mais ou menos aqui, o problema da inteligência artificial será econômico, não ético. E ele diz alguma coisa que a ética não iria barrar, né? O próprio papel da ética, né? É que a ética não iria conseguir exercer o seu papel, né? Diante do avanço ferrenho que a gente está vendo da inteligência artificial. Concordo com ele. E aí talvez sim, agora relendo aqui o que ele falou, possa fazer sentido. Não é que ele está dizendo que a ética não é importante, ele está dizendo que talvez a ética não consiga barrar segurar a coisa. Eu concordo com ele, acho que o balizador da coisa vai ser econômico. Econômico. Olha o que ele diz aqui, ó. Nenhum debate ético atual parece ter a capacidade para frear o avanço dessa tecnologia. Mesmo a carta assinada por Harari e Musk parece muito mais uma peça de propaganda de poder dessas tecnologias do que um pedido real de restrição. Exato. Eu concordo plenamente com ele. Eu acho que o drive dessa coisa toda é econômico. E duvido muito que ética vai servir para alguma coisa no sentido de frear isso aí. A gente já vai ler a carta ali. Nós vamos ler a carta na íntegra, não vamos pegar na íntegra a carta aqui, mas alguns pontos dela. Mas o que eu entendo daquilo que o Harari colocou, e me parece que faz lógica, ele botou em 2018 isso, tá? Ele escreveu no livro. Ele é que justamente as questões econômicas vão nos forçar a rever essas outras questões que eu estava colocando. Porque não é só a questão do outro ter grana para viver, é o outro ter grana para consumir. Sim. Então, assim, tu vai ter um problema muito sério relacionado a esse reposicionamento em termos de trabalho e, inclusive, em termos de tempo extra.
Tempo sobrando, porque tá bom que quando vieram os computadores, disseram que a gente ia poder trabalhar metade do tempo, a gente ter mais descanso, etc. O que a gente viu foi... definitivamente não aconteceu. Não aconteceu. Então, talvez a IA consiga forçosamente fazer isso. Reduzir essa demanda. E justamente isso, em vez de ser uma solução, talvez seja visto como um problema inicialmente. Então, claro, se a gente levar um extremo em que a IA faz tudo, agora pegando assim, forçando a barra, assim, a IA faz tudo pra ti, certo? Tu não precisa... Tem um papagaio gritando. Pois é, eu tava ouvindo algo de fundo, parecia uma criança. É um papagaio? É um papagaio que tem aqui no meu vizinho. Tá. Achei que era uma criança gritando. Não. Ó, gente, eu preciso ouvir uma gritaria, gritando Papai Noel e dando uns berros de vez em quando. Não é uma criança, tá? É um papagaio aqui do meu vizinho gritando. Tá. E a janela tá aberta, que tá bem bom aqui. Bom, mas é o seguinte, levando para um extremo em que a IA faz tudo, por exemplo, tu tens IA... Eu dou um exemplo, tá? Eu estava envolvido num certo projeto que o pessoal estava definindo um mascote e quem desenhou o mascote foi o DALL-E, tá? Que é a inteligência artificial da OpenAI para fazer imagens, tá? Então o mascote, foi dada uma descrição do mascote que se queria pro DALL-E e ele desenhou, e ele fez. Ou seja, em vez de se contratar alguém se buscou o DALL-E para fazer a concepção ali do mascote e depois agora vai se procurar alguém para fazer, alguém que saiba desenhar e tal, para copiar o desenho do DALL-E, tá? E criar os desenhos as artes para serem utilizadas no resto do projeto. E a mesma coisa textos, né? A gente tá vendo o uso direto do ChatGPT. Muita gente de marketing anda falando que, né, eu ouço o pessoal falando em podcast e dizendo que tá usando e não sei o que para fazer esse tipo de coisa, né? Escrever textos com fins assim, comerciais, né? Comerciais e tal, mas ao mesmo tempo e-mails, mensagens de e-mail. Então tu diz mais ou menos o que tu quer, tu diz melhor esse texto. Tu pede explicações para coisas. Então, essas coisas já estão acontecendo. Não é difícil uma IA, se ela tiver os meus dados, ela saber o que eu compro, quando eu preciso comprar. Inclusive a sazonalidade é longo prazo. Assim, tem coisas que eu compro no verão e não compro no inverno e vice-versa, porque no verão está disponível e no inverno não está. Mas também tem aquelas coisas que estão disponíveis sempre, mas no inverno eu deixo de comprar porque eu não consumo no inverno. Então, a IA pode começar a me indicar a minha possível lista de compras no mercado. Ela pode, de repente, eu pedir... O ChatGPT já faz isso, um roteiro para viagem já monta para ti, mas dá para ser uma coisa mais especializada, dá para fazer melhor. Por que não uma IA para fazer pesquisa de preço e me dizer o melhor momento para comprar um produto? Né? Então, eu quero comprar uma placa de vídeo da NVIDIA, não sei o que, modelo tal. Né? Deixa a IA pesquisando para mim, ela acompanhando, analisando o comportamento. Do outro lado, né? Do lado do consumidor. Né? Ela analisando o histórico de variações de preços nas lojas, em geral e tal. E ela sabe, na loja tal é melhor comprar em tal período e a tendência é ter um desconto maior. Lá sei. Então, assim, na parte de diagnóstico, de médico, tanto na questão meramente, se é que dá para dizer assim, né? Quem tem uma visão mais holística, assim, da medicina e do ser humano e tal, talvez não goste muito do que eu vou falar, mas pensando só a questão fisiológica, mecânica do organismo, né? Só ler sintomas e dados e plaquetas e glóbulos vermelhos e colesterol, não sei o que, seja lá o que for, e temperatura, blá blá. A IA que pode estar o tempo todo monitorando, pode me alertar de uma possível situação de saúde antes mesmo dela acontecer, pela simples aumento de probabilidade. As questões de ordem psicológica, a IA também já consegue levantar, fazer diagnóstico com base naquilo que eu escrevo, naquilo que eu digo, no que eu posto, ou
ou se tiver biometria, né, por meio do reloginho, etc. Casa inteligente, os lugares que eu fico mais tempo, o quanto eu consumo de TV, o que eu estou consumindo. Então, se a gente começar a pensar nessa quantidade absurda de informações que é possível coletar, porque hoje dá para coletar o que quiser, né? O potencial da IA fazer coisas por nós é praticamente infinito, tá? O ponto que eu chego é que inevitavelmente nós vamos passar, assim, imagino eu, tá? E aí, isso com base no que o Harari também falou, nós vamos começar a ter muito tempo sobrando. E nós vamos ter que repensar o que é trabalho, literalmente o que é trabalhar, o que é contribuir para a sociedade. E quem sabe, aí tu pode dizer, Guilherme, que eu tô imaginando... como é que eu tô sendo muito otimista, né? Uhum. E quem sabe, a gente tendo mais tempo, nós vamos nos dedicar mais às artes, às coisas do ser humano, sabe? As coisas mais humanas, mais abstratas da existência. Ou não sei, cara. Realmente eu não sei o que vai acontecer, mas que a IA vai dar uma mudada radical, vai, cara. E economicamente, eu concordo com o Lemos, nesse sentido que tu colocou ali, tu leu o texto dele. O drive é econômico, mas o impacto vai para além disso. Mas o drive é econômico, sem dúvida nenhuma. Aquilo que você falou me marcou, assim, né? As pessoas, ao mesmo tempo em que, né, pensando num cenário mais pessimista, né, de destruição de empregos, o que algumas pessoas já comentam e chegam até a falar em números de empregos que vão ser eliminados por conta da IA. Sim. Né, nós temos aí um problema econômico que, né, que pode afetar o próprio capitalismo, né? Porque se as pessoas não tiverem dinheiro, elas não vão conseguir consumir, o capitalismo pode entrar em colapso. E aí você nota como a coisa ela é delicada, né? Mas para quê, entendeu? Você vai criar uma coisa que tem o potencial de destruir isso numa situação muito, né, pessimista, numa visão muito pessimista do fenômeno, né? Mas isso que você falou, por outro lado, né, a gente tem sim, muita gente tem falado sobre os assistentes pessoais, né? E como você tem o potencial da IA te ajudar a fazer muitas coisas. A Microsoft saiu na frente com o Copilot, né? E eles não só colocaram o Copilot lá na programação, mas o Copilot tanto no Office 365, né, que consegue isso que você falou de responder e-mails pelos vídeos que eu vi, ele vai conseguir fazer, ele vai conseguir montar uma apresentação com base nesse documento aqui, certo. Né? Então a Microsoft saiu na frente e eles até tem uma anotação aqui que tem o Security Copilot agora, né? E talvez eles dizem não vai acabar com os profissionais de segurança, mas olha o que ele faz aqui, o potencial que ele tem para fazer: realizar investigações, achar ameaças antes indetectáveis, automatizar ações de segurança, tudo obviamente baseado num modelo proprietário, né? Porque o que está por trás dessas ferramentas todas, evidentemente, é uma nova fonte de recursos financeiros até então nunca vista, né? E de repente explode, né? E que muitas vezes não pertence a quem desenvolveu o IA, né? Ah, sim, porque você tem um monte de APIs lá ligando na OpenAI e aí você, né? Não, o próprio aprendizado, né, Guilherme? O próprio aprendizado do modelo. Sim. As informações que a OpenAI utilizou para treinar os modelos não são deles, estava na internet. Esse é um outro problema. O Copilot, né? É a mesma coisa. O Copilot, que é uma solução da Microsoft com a OpenAI, tudo bem, ele aprendeu a programar. Não foi com código da OpenAI, não. Nem da Microsoft, claro, foi com código do GitHub. Então... Que é da Microsoft, né? E essa ligação... da Microsoft, sim.
essa ligação OpenAI e Microsoft, ela já está muito consolidada e a notícia aqui vai estar cheio de show notes nesse episódio. Mesmo aquelas coisas que a gente não falar, mas que a gente acabou lendo aqui, a gente juntou para colocar no show notes, mas disseram que eles já investiram mais de 10 bilhões de dólares na OpenAI. Então, a Microsoft saiu na frente, inclusive, com o Bing. Né? E aí você tem o Google, né, com um certo desespero, né? E aí o Google está desenvolvendo um novo projeto de buscador, o chamado Magi, para concorrer com o Bing e com o OpenAI. Né? Magi me lembrou daquele tempero Magi. De caldo de galinha, né? Referência de velho, para copiar os... Mas você pensa numa outra coisa, né? Eu até falei lá no grupo do Segurança Legal, me ocorreu uma coisa, eu tava interagindo com a minha Alexa aqui em casa e às vezes ela não... Com bastante frequência ela não entende o que eu digo e eventualmente eu faço uma ou outra pergunta mais assim de coisas que eu quero saber, não só mandar desligar a luz e a televisão e coisas do gênero, né? Sim. Mas perguntas que em geral eu vou fazer sobre a previsão do tempo e tal, né? Que eu tô sempre falando, a temperatura que vai fazer de noite, esse tipo de coisa, né? Mas às vezes eu quero perguntar e tal coisa, né? Sei lá, não me ocorre nada agora, mas... E com o chat, e quando você coloca a Alexa e o ChatGPT lado a lado, a Alexa parece uma coisa da idade da pedra, né? Porque comparando os dois, e veja o salto que a gente dá, esse é o ponto, né? Em breve, eu até procurei e vi uns caras fazendo umas skills lá da Alexa para conectar com o ChatGPT. Mas como ia demorar muito tempo ali, eu nem fui adiante para tentar fazer aquilo. De repente, Vinícius, tu te pilhar e um dia fazer uma skill pro ChatGPT para Alexa. Mas assim, mostra o abismo, eu me dei conta, nossa, mas que abismo entre o que a Alexa pode fazer, porque não deixa de ter uma interação ali, que você, né, homem-máquina, que de texto também, né, você pergunta algo para ela, ela vai te responder. Fazer o ChatGPT falar, se isso já não foi feito, é algo absolutamente elementar, porque basta, você tem hoje boas ferramentas para leitura de texto, então essa interação voz com o ChatGPT deve ser a próxima, e eu fico pensando como a Microsoft conseguiu se sair bem nisso tudo, né? Porque Google tá batendo cabeça, e veja, a Amazon, na verdade a Amazon meio que matou a Alexa, né? Porque aquele sonho de inúmeras skills e você poder fazer um monte de coisas, as skills estão muito, assim, eu diria, fracas, né? Inclusive a Amazon andou demitindo boa parte do time do desenvolvimento da Alexa, então não espere nada grandes novo. Coisas, né? Não. Mas eu só destaco isso como a gente consegue ver duas tecnologias que a Alexa até então, esses assistentes de voz até então vistos como coisas bem modernas e bem contemporâneas, assim, quero dizer, né? Você de repente nasce algo que supera aquilo de uma forma absurda, né? E, enfim... Já que a gente falou sobre Microsoft, Vinícius, o Bill Gates também andou falando algumas coisas interessantes sobre isso, né? E claro, ele tem interesses aí monetários, né, e financeiros nessa relação, obviamente, como a gente viu, essa ligação da OpenAI, a fabricante, né, ou desenvolvedora do ChatGPT, e a Microsoft. E ele escreveu no site dele lá umas coisas bem interessantes, assim. Ele disse que talvez seria a ferramenta, uma das ferramentas, né, uma das tecnologias mais revolucionárias, né, e ele fala algumas, né, quando ele viu a interface gráfica, por exemplo, lá em 1980, só que a inteligência artificial é muito mais impactante do que a interface gráfica. E aí ele falou um pouco sobre como foi essa aproximação deles com a OpenAI, diz que o ChatGPT lá, um modelo da OpenAI, passou no exame Advanced Placement Biology, de 60 questões ele acertou 59, e não eram questões meramente de repetir informações, sabe? Era de você articular informações para chegar a uma conclusão, e ele se saiu muito bem. Ele tenta fazer algumas previsões sobre o que a IA representaria para a humanidade, né? E ele também diz que a IA seria tão importante quanto a criação do microprocessador, do computador, da internet e do smartphone, mudando a forma de trabalhar, aprender, viajar, receber tratamento médico e se comunicar.
fala sobre a potenciais usos efetivamente importantes, né? Como você falou, na saúde, né? Ele diz, por exemplo, a gente poderia muito bem ter uma máquina de ultrassom, né? Com uma inteligência artificial embarcada, que tu pudesse levar num lugar onde não tem médico, e uma pessoa destreinada usaria aquela máquina, e a própria máquina daria o diagnóstico. Enfim, o diagnóstico ali sem a necessidade, né? Isso poderia se ampliar até para uma série de outros exames de imagem, até acabando com os médicos radiologistas, né? Que ficariam, né? E ele diz aqui uma coisa que me preocupou é na educação, né? E eu fiz uma tradução bem aberta aqui, Vinícius, né? Se alguém ler o texto vai ver que não é exatamente essas palavras, mas ele diz que a IA conseguiria aprender como as pessoas aprendem, identificando os interesses das pessoas, as dificuldades das pessoas, criando conteúdos dinâmicos para manter os alunos mais engajados, né? E aí é interessante, porque isso basicamente representa o fim dos professores, né? Uma IA que consiga aprender como você aprende, aprender quais são os teus interesses e dificuldades e criar conteúdos personalizados para cada um, isso definitivamente vai ser o fim dos professores. Agora, ao mesmo tempo, né? Você tem um pouco aquela crença, aquela ideia do solucionismo, né? E alguém comentou aqui que foi o Cory Doctorow, que o hype sobre a IA é semelhante ao hype com a bolha da cripto e blockchain, né? Ou seja, todos os problemas do mundo eu vou resolver com blockchain. E ao mesmo tempo, talvez a gente esteja caindo de forma acrítica num conto de achar que a mera colocação da inteligência artificial em todos os lugares ela vai resolver os problemas que você tem, e me parece que é um pouco, eu diria talvez, como é que é quando a pessoa é ingênua, né? Uma certa ingenuidade de você achar que essas coisas realmente vão conseguir ser resolvidas dessa forma, sabe? Abstraindo completamente a própria ideia de relações humanas que estão envolvidas no trabalho, na cultura, na educação e tudo mais, né? Assim, eu acho que não dá para comparar a IA com o blockchain, tá? Sim, eu acho que foi aquele hype do blockchain. Tudo se resolve com blockchain, né? Eu lembro, a gente comentou, inclusive, a gente gravou sobre isso, inclusive com um convidado. Né? Uhum. Mas eu acho que a IA realmente ela tem o potencial de transformar, e acho que vai acontecer, transformar profundamente a nossa organização de trabalho e nossa sociedade. Acho que vai ter impactos assim, muito grandes. Nessa questão que tu falou dos professores, né, substituir professor, quando a gente fala, substituir psicólogo, substituir até certo... Advogado, juiz, desenvolvedores, porque você imagina, em vez de você contratar uma equipe de desenvolvedores, você chega para uma IA, descreve o sistema que tu quer, claro, e ela desenvolve para ti. O que já é possível hoje. O que já é... Com o que já temos, né? Assim, é só uma questão de alguém montar um produto bom, né, confiável para fazer isso. E aí, enfim, né? E aí, cara, mas essas questões, até agora tu falou da IA fazendo um negócio ser personalizado, não sei o que e tudo mais. De fato, aí personalizar para ensinar o quê? E aí... É verdade. Porque o que me chama atenção? A gente pensa, não, vamos ensinar os alunos. Para fazer o quê? Perfeito. Se a IA vai ensinar, é porque ela já sabe. O que eu vou ensinar para essa gente, né? O que eu vou ensinar para essa gente? Assim, então, a IA, se ela já tem o conhecimento lá e tal, a ponto de ensinar e consegue executar, não é isso que eu tenho que ensinar. Talvez eu tenha que perguntar para a IA o que a gente deve fazer. Né? Assim, porque o furo é muito mais embaixo, como a gente costuma dizer, né? A gente está tentando tapar um vazamento, talvez lá olhando os furos de cima, mas a gente tem um problema muito... A coisa vai ser muito mais profunda do que a gente imagina. E eu respeito essa preocupação, eu tenho essa preocupação também, assim, mas o que vai acontecer então, né? Já que a gente não sabe exatamente. Só que no final das contas, essa preocupação que a gente viu o pessoal expondo na carta, essa que foi assinada, eu não sei se eu posso já comentar a carta, Guilherme? Pode ser dentro do teu esquema aí? Tá.
Porque... Não, mas conclui a parte dos professores e o que vai ser ensinado. Eu também gostaria de só fazer mais uma referência assim, o que vai ser ensinado? E a gente está no momento de discussão do novo ensino médio, que tem aquele lance, né, dos itinerários personalizados de ensino, que é uma bagunça, que não acontece, porque você não tem como professores não estão treinados. Os professores não estão treinados, tu não tem os itinerários disponíveis em todas as escolas, tu tem que fazer, os alunos têm que fazer algumas cadeiras num lugar, outras no outro, eles não têm o básico, aquela coisa toda, tá? E aí, de repente, tu pode dizer assim, não, com uma IA agora a gente resolve tudo. Aí pode ser assim, no curtíssimo prazo, tu até pode botar uma IA lá para ensinar, fazer essas coisas de forma automatizada no EAD. Gente, eu não tô dizendo que isso é bom ou ruim, tá? E eu, nesse momento, eu tento achar que é ruim, tá? Embora... hoje, depois da... Claro, eu fiz o ensino médio, eu fiz o ensino superior, eu fiz o meu mestrado, eu fiz parte do meu doutorado, o Guilherme fez do doutorado e tal. E isso, eu entendo que isso para mim foi muito importante, assim, essa formação. E a gente... Então, assim, eu não sei se vai ser bom ou ruim, tá? o que vem a seguir. Mas o fato é que, sem fazer um juízo se isso é bom ou ruim... acho que pode ter um início de tentativa de solução desses problemas, não só nossos, mas mais gerais, envolvendo IA, e isso vai afetar ainda mais os professores, que já sofrem bastante, né? Porque quem quer ser professor hoje, seja qual for o nível, né, graduação ou ensino médio, etc., dificilmente ele tem um trabalho, ele está numa escola, né, ou numa faculdade, ou em uma universidade. Se ele quer viver disso, acho que ele tem que ficar, principalmente professor de nível de graduação, tem que ficar pulando de uma universidade para outra para conseguir preencher horários, ou ficar dando... A mesma coisa acontece com o ensino médio. Tem que estar dando cadeiras que tu não saca nada e tu tem que te arrebentar organizando para fechar tua carga horária, para fechar teu salário no final do mês, aquela coisa toda, né? E eu acho que vão ser ainda mais afetados por esse tipo de tecnologia. Acho que o EAD com aula gravada já está matando um pouco. E nós vamos ter uma coisa que vai resolver o problema da aula gravada, que é chata, que vai resolver o problema de massificar um determinado conteúdo, com o IA, que vai ser capaz de, analisando o teu jeito, as tuas respostas, a maneira como tu responde ao que tu está recebendo... ela vai, de repente, personalizar para ti o conteúdo, então, e a forma como esse conteúdo é passado. Enfim. E não vamos muito longe, né? Porque a gente tem uma série de instituições de ensino que abraçaram o EAD de forma crítica, entregando conteúdos de baixa qualidade com uma motivação meramente financeira. Isso é uma realidade no Brasil, né? Não, é indiscutível isso. E aí você ainda elimina professores, porque você consegue gravar conteúdos. O fator econômico de novo. O fator econômico. Agora você imagina, mas você ainda precisa de professores em alguns casos para produzir materiais, para gravar aulas. Ainda, mas agora você imagina o potencial da IA, em que com uma dessas ferramentas você substitui em nível de EAD, nessa perspectiva que o Bill Gates coloca, você substitui todos os professores. Só que tem uma questão de fundo aí que não pode ser esquecida, né? A educação, ela é também formadora do ser humano, né? E não é assim, uma IA vai formar as pessoas, porque formar as pessoas numa perspectiva de ajudá-la a construir o conhecimento é uma coisa. Só que a educação também tem um aspecto formativo, também tem um aspecto ético, também envolve um crescimento social das pessoas convivendo entre elas. E aí você tira esse elemento e passa a deixar que pessoas sejam tuteladas por uma IA. E veja bem, por uma IA que você sequer sabe como é que aquele algoritmo funciona, porque do jeito que as coisas estão indo, embora a transparência seja, quando se fala em princípios, né, tanto de proteção de dados, mas como de regulação de IA, a transparência tá sempre lá. Você tem que conseguir saber o que o algoritmo faz, como ele foi treinado, quais são os seus valores, porque não se enganem, isso todo mundo já sabe, isso já é lugar comum. O algoritmo não é neutro, ele vai carregar, né, certas cargas, seja dos seus desenvolvedores, seja do material que ele consumiu, e aí você sim vai ter algoritmos com
não posições pessoais, né? Mas ele vai ser carregado com cargas sociais, ideológicas, filosóficas, que de repente não vão ser aquelas que vão elevar a humanidade enquanto grupo de pessoas para o bem comum. Então, poxa, isso é muito complicado, cara. Ao mesmo tempo, Guilherme, Desculpa a minha indignação, eu como professor eu fico preocupado, né? Ao mesmo tempo, cara, nós já temos um problema de formação, né? Uhum. E não quer dizer que... Eu acho que em dadas situações a IA pode fazer melhor. Não melhor do que se a gente estivesse fazendo as coisas bem, mas melhor porque a gente está fazendo essas coisas muito mal. A gente está ensinando muito mal. Nós estamos conduzindo muito mal as questões sociais e as consequências disso. A gente comete erros paulatinamente, assim, nessas questões mais humanas e filosóficas no que diz respeito à educação, à formação. E quando tem uma coisa que está muito ruim, que tá, né, não é difícil tu botar uma coisa que seja um pouco melhor. E veja bem... Mas que talvez não seja o ideal, né? Não tô dizendo que é ideal, eu não tô dizendo nem que é bom. Eu tô dizendo que é um pouco melhor do que... Assim, quando tem uma coisa muito ruim, tu pode ter uma coisa menos ruim. Que não é boa, mas é menos ruim. Mas... no momento em que tu tens... A questão da IA agora, para mim agora é mais uma questão de... tirando agora as questões éticas, né, que a gente estava falando, né? Mas para fechar o circuito direitinho, é uma questão de interface. No que o ChatGPT foi fazer uma interface rudimentar, mas ainda assim bastante efetiva, para disponibilizar a IA para as pessoas. O DALL-E, que faz as imagens, a mesma coisa. Uma interface rudimentar para a gente interagir com uma IA para nos gerar imagens. Agora, por que eu digo interfaces rudimentares? Porque, claro, tu pode abrir o ChatGPT e começar a bater um papo ali com ele escrevendo. Tão logo a gente tenha uma IA... uma interface, de áudio em que a gente pode conversar livremente com uma IA, talvez, Guilherme, tu vai achar muito interessante conversar com uma IA que conhece toda a obra do Rousseau. Ou conversar com uma IA que conhece toda a obra de um Comte, ou conversar com uma IA que conhece todo o repertório musical do Johnny Cash. Então tu trocar uma ideia com ela que tu nunca vai conseguir trocar comigo, porque eu não vou conseguir chegar num nível de entendimento das obras do Johnny Cash que uma IA, analisando as informações que tem por aí, consegue. E talvez tu vai gostar de fazer isso, com essa interface. Tu parar e começar a bater um papo com a IA, começar a argumentar com ela te contra-argumentar, até como um exercício mental, assim, um exercício retórico. Então, nota, tu percebe? Tu não gostaria de ter uma IA que tu pudesse discutir qualquer assunto numa profundidade? Não, assim, eu não tô falando das implicações das relações humanas, eu tô perguntando assim, como um brinquedo, só pra tornar mais inocente a ideia. É tipo jogar xadrez com computador. Vai além disso, cara, porque jogar xadrez com computador, a interface é limitada. O que eu tô te falando... Tudo bem, mas é que eu quero jogar xadrez contigo, entende? Eu quero conversar contigo, eu quero... Sei, entende? Eu entendo, eu não tô dizendo que vai se substituir. Eu tô dizendo que é um brinquedo muito interessante, porque quem já teve a oportunidade de testar um óculos de realidade virtual, por exemplo, o da MetaQuest 2 e tal, não sei o quê, cara, é muito interessante, porque tu tem uma tendência, pelo menos ali no começo, quando tu começa a utilizar, a querer ficar horas naquilo ali. E aquilo ali tá te tirando do real e te colocando no virtual.
E tu tá vivendo experiências ali dentro. E é uma coisa, de novo, com interface limitada, tem que ficar usando a droga de um capacete na cabeça, e não é lá muito confortável, por melhor que seja, tá? A questão do jogo de xadrez é uma interface. A questão de conversar com a IA ali é uma questão de interface, tá? À medida que essa interface melhora, à medida que essa interface fica mais fácil e mais integrada contigo, e imagina isso com uma mistura de realidade virtual, com uma mistura de assistente ou coisa parecida, alguma coisa meio onipresente, tá? O que eu acho, assim, o que me parece que é só uma questão de termos interfaces de áudio boas, interfaces virtuais, talvez envolvendo realidade virtual e tal, e tu vai poder botar um óculos virtual e não conversar com o ChatGPT só sobre o fato de tu tá meio triste hoje, não tá se sentindo muito legal, e ele te dá algumas sugestões pra te melhorar. Não sei se tu já tentou fazer isso. Eu tentei, sim, meio que simular uma conversa meio depressiva com ele, cara, ele responde muito bem, tá? Eu fiz alguns testes com coisas que a gente ouve das pessoas relatando e, cara, ele funciona. Agora, imagina tu botar um óculos virtual e tu encontrar um psicólogo virtual. Mas sobre a questão da conversa sobre música é interessante, né? É claro que é desafiador, né? É sedutor. É uma possibilidade sedutora. Não é uma possibilidade sedutora. É muito legal, cara. E a hora que tiver, tu vai querer usar. Mas é nisso que eu tô falando. É uma possibilidade sedutora. Você conseguir, por exemplo, né? Eu tô usando aqui a gente até tinha uma lista de novos usos de inteligência artificial no mercado. Um deles aqui é o Chat PDF. Sabe o que o Chat PDF faz? Você carrega um PDF, e claro, eu só tô fazendo isso por enquanto com artigos acadêmicos e tal. Você carrega o PDF lá pra dentro e diz conversa com ele sobre o artigo. Me resume. Me dá um resumo desse artigo. Quais são os pontos principais? Porque às vezes você tem um artigo, você sabe que é importante, né? Você quer só saber um resumo, mas você nota que isso tem implicações também, né? Porque, poxa, você vai deixar de ler o artigo como um todo e vai obter um resumo feito por uma inteligência artificial, que é um modelo linguístico, né? Que vai fazer uma análise ali, mas veja que eventualmente podem passar coisas ali que também seriam importantes para você e que você não teve acesso por esse atalho. A inteligência artificial, ela vai te fazendo atalhos, né? Essa questão da música é interessante, mas ao mesmo tempo a inteligência artificial, ela não sente, né? Ela não tem esse cara, porque o ser humano, né, ele é um ser emocional, né? E aí, essa emocionalidade... Não, mas deixa eu só concluir. Essa questão da emoção, né? Eu conversava com um vizinho aqui, ele tem uma rádio online e tal, e aí a gente tava indo no supermercado esses dias e a gente sempre bate um papo, assim, ficamos batendo papo ali. Ele, lá na década de 80, 90, ele vendia sons, ele importava sons dos Estados Unidos, então ele sabe tudo de equipamentos de som, sabe? E aí a gente conversando com ele, tinha um equipamento tal, reverb, não sei o que. Ele disse, o meu pai tinha esse par de caixas, ele disse pra mim. Você percebe como se estabeleceu ali entre nós uma conexão falando sobre música e sobre equipamentos eletrônicos, que foi uma conexão emocional, sabe? Você tava ali conversando sobre equipamentos de som que de repente o pai dele usava, que o meu pai usava, Você tem um aspecto aí da experiência humana que, por mais que a IA consiga simular, ela não vai... Eu não sei, né? Se ela vai conseguir substituir ou se ela vai substituir. Mas é aquela coisa de você ter algo de fato artificial quando você não precisa. Dá pra fazer um paralelo com a comida, né? A gente tem ultraprocessados. Os ultraprocessados são gostosos, mas se você comer em excesso, ele vai fazer mal pra tua saúde, né? Então, esse hype e esse superuso, né? O Cory Doctorow fala... A idolatria da IA pode nos levar para caminhos muito tortuosos, né? Mas assim, Guilherme... tem tanta coisa que tu falou que eu deveria ter anotado aqui, tá? Mas, primeiro, com relação à sensibilidade da IA. A IA ela não precisa ter sensibilidade, ela precisa ter um modelo. E ela precisa conseguir ler esse modelo. Tá? E é esse o ponto. Ela consegue... tomar como modelo
todo mundo que escuta música no Spotify, no Tidal, se quiser. Uhum. Não só acompanhando o que tu escuta, etc., e cruzando isso com outras coisas que tu faz online, mas se ela tiver acesso, por exemplo, aos teus dados biométricos do reloginho, do smartwatch, e se ela tiver acesso ao teu consumo de mídia no YouTube, e na TV, e no streaming, e tudo mais, não é difícil, aliás, nem um pouco difícil, ela cruzar isso e conseguir fazer uma avaliação do impacto na música, daquela música, ou em que situações tu procura aquela música, ou como aquela música te afetou, ou como ela te afeta no momento que tu tá escutando, com relação aos teus dados, né? Pressão arterial, temperatura, se tu tá se movendo ou não, o que tu tá consumindo, qual é o teu humor. Aí tem tantas outras coisas que eu não sei nem como se mediria, mas que seria possível, até reconhecimento facial, tua postura, que ela pode... a IA não cria nada, no sentido em que ela não inventa nada. Ela, com base em modelos, ela deriva. Tá? Eu espero não estar ofendendo ninguém da área. Mas assim, com base em modelos... Se ela não tem modelo, se ela não tem massa de dados, ela não faz nada. Pelo menos não por enquanto. Tá? Então, sim, cara, eu acho que ela não vai sentir nada, porque ela não precisa sentir. Ela precisa de um modelo, ou de vários modelos, para conseguir dizer com certa probabilidade... uma chance muito grande de acerto, ela pode te dar uma opinião muito real sobre o que ela, entre aspas, sente com base nos modelos dela com relação ao tema da música. E ela pode te convencer disso, ela pode te justificar isso, ela pode te dar... Na real, ela vai ter argumentos que tu nunca vai ter para te convencer do que ela quiser. Então esse é um ponto. Outro ponto com relação às lembranças que tu falou, a questão da caixa de som, teu pai não sei o quê... A gente tem a nossa geração, as gerações anteriores a nossa e tudo mais, que tem lá as suas lembranças, né, as suas maneiras de lembrar das coisas, das coisas que tu usava. Eu lembro do meu primeiro som com double deck, né, que tu podia botar 2 fitas e terminava de tocar uma, a outra já começava a tocar. Tu podia gravar de uma para outra, nossa, alguém, né, podia gravar, ou tu tinha tu tinha o som que tu conseguia tocar a fita cassete até o final, e depois, sem rebobinar, ele podia tocar rodando no sentido inverso. Assim, umas coisas que hoje não faz o menor sentido para uma geração que não viu fita cassete, nem sabe que isso sequer existiu. E as lembranças de muita gente hoje já tá assim ela já tá no virtual, no servidor que tu jogava no Minecraft. A galera que tu encontrava jogando lá seu CSGO. Ou a turma que se reunia, sabe? A gente vai ter outros tipos de lembranças, que em vez de ser a caixa de som, vai ser o ambiente virtual que eu costumava frequentar quando eu tinha 15 anos. Né? Então, eu acho assim, a gente vai ver, vai mudar só a lembrança de continuar tendo, vai continuando tendo essas relações, mas elas vão se dar por outros meios, já estão se dando, essa é a real, elas já estão acontecendo por outros meios. E nós já fazemos parte de uma geração que tem dificuldade de entender essas novas relações. E às vezes, assim, eu tenho uma... me parece assim, eu fico assim, mas isso no meu tempo, isso eu acho que... Cara, não interessa mais o que eu acho. No final das contas, a coisa já tá numa outra vibe, e a forma de disseminar conhecimento já mudou, né? A gente tem o YouTube, tem muitas iniciativas nessa direção de como é que tu troca conhecimento, como é que tu se auxilia, como é que tu interage. E realmente, cara, eu acho que esse lance da caixa de som, né, pegando isso só como exemplo, não obviamente como né, como, claro, como paradigma, como né? Paradigma, né? Cara, isso aí já era, meu.
A gente não tem... Mas você percebe que... Eu tava pensando assim, ó, o que eu vou deixar... O meu pai, ele tinha LP, tá? E tinha CD. Então, eu conhecia o gosto do que meu pai ouvia pelo que eu via nos LPs que tinha em casa, que eu escutava, e pelos CDs. Eu não tenho mais LP. Tem gente que ainda tem, mas ninguém tem LP. CD, eu acho que eu tenho um drive de CD aqui, numa máquina aqui ainda. O resto das minhas máquinas nem tem drive mais de CD, nem tem mais onde tocar CD em casa. E agora, o que eu deixo pro meu filho uma playlist do que eu ouvia, entende? Do que eu ouvi, talvez, por outro lado, essa passagem de objetos culturais esteja se perdendo pela digitalização. Isso nem é um problema da IA, né? Exato. A gente nem chegou na IA ainda. Não, a gente nem chegou ali. Então, hoje, por exemplo, o que eu tenho feito para tentar substituir? Tô pensando na questão das relações, né? Por exemplo, substituir com o meu filho a questão de não ter o LP do pai lá para ele pegar e escutar, o CD do pai. Cara, o que a gente faz é assistir show junto e ouvir música junto. Aí eu pergunto, será que isso não é melhor do que ter o LP? E não ouvir junto? Saca? Não, mas eu acho que eu entendo, mas acho que esse não é o ponto. Acho que o ponto aqui é você primeiro poder acabar com certas coisas, e a tecnologia acaba fazendo isso sem querer até, né? Mas você talvez excluir, né, certas interações, né? E claro que, na verdade, isso também se falava do tempo da internet, né? A internet, ou quando vem a internet de verdade, né? A internet aproxima as pessoas que estão longe e afastam as pessoas que estão perto, né? Mas ainda assim eu tinha pessoas, longe ou perto, eu tinha pessoas dos dois lados, né? Se comunicando, né? Eu lembrei agora eu e o meu querido amigo professor Cristiano Colombo escrevemos um artigo lá em 2021, chama Inteligência Artificial e Proteção de Dados, Princípio da Centralidade da Pessoa Humana e Novos Rumos. E aí a gente falava sobre a possibilidade de criação de perfis póstumos lá em 2021. Com o uso de inteligência artificial. E quando a gente escreveu aquele artigo, a gente pegou como gancho um episódio do Black Mirror, que o chamado Volto Já, que a mulher, o marido dela morria, ele era hiperconectado, ela carrega todos os dados dele para uma IA, ela começa a conversar com o cara e no final vem um robô, um humanoide, assim. E no final, se não me engano, ele se mata. Não me lembro se ele faz isso dessa série. Tu lembra desse episódio? Eu lembro. Eu assisti, mas não lembro do final. Eu não lembro do final também. Mas eu lembro dele. Tá, mas fala. Não, mas só para concluir, que a gente falava e conversou, óbvio, escreveu isso aqui, tá publicado já, inclusive, mas soava meio distante, né? Essa possibilidade soava distante. Hoje, essa possibilidade que a gente coloca nesse artigo, ela é total e plenamente possível com o que nós temos hoje, de você pegar e carregar dados dos e-mails, das redes sociais, dos arquivos que o sujeito tem no computador e criar uma persona externa, né? Um corpo eletrônico, um clone digital, talvez, né? Isso a IA poderia permitir. E aí Guilherme, você já tem... Oi, diga. Mas aí que tá, cara. Eu lembrei agora que tu falou disso, eu lembrei de uma IA que faz justamente isso. Tu conversa com uma pessoa que já faleceu, tá? E eu lembrei de uma pesquisada que achei. A notícia é de 2016, tá lá, eu vou deixar o link depois ali do The Guardian, tá? A notícia de 2016 e tem um chatbot lá que ele, com base nas informações da pessoa, nos perfis da pessoa e tal, tu conversa com ele como se fosse a pessoa que faleceu. E, inclusive, teve uma empresa, agora não lembro o nome da empresa, que fez isso e o criador morreu. E tu podia conversar com ele. E eu conversei com ele, eu testei. Na época eu testei. E era uma coisa muito simples, assim, mas ele respondia e tal, não sei o quê. Claro, eu não conhecia a pessoa, mas quem conhecia ele, os colegas dele, e disse que conversar ali é como se estivesse conversando com ele. E isso a gente tá falando de 2016 aí pra trás, né? Então, agora, isso é obviamente muito, assim, perfeitamente factível, assim, perfeitamente factível. E aí tu imagina,
É por isso que eu digo uma questão de interface, entende? Porque um chat é uma interface muito limitada. Agora, a partir do momento que tu pode, com realidade virtual, por exemplo, tu vê na tua frente a pessoa que faleceu, né? E tu conversar com ela e trocar ideias com ela, como se ela estivesse ali, com o estilo dela, com o jeito dela. Isso eu não sei se a palavra é perturbador, mas isso é perturbador. É muito estranho. É muito estranho. É perturbador pelo seguinte, porque você tem uma série de problemas aí de proteção de dados, né? Esses dias a própria NPD se manifestou no sentido de que não são protegíveis ou protegidos os dados de pessoas mortas. Eu acho que a NPD errou aí nesse sentido e, inclusive, esse artigo aqui não deixa de ser traz algumas ideias do porquê que sim, e no âmbito da proteção de direitos da personalidade não há dúvidas de que alguns dos direitos da personalidade se projetam pós-mortem, né? Com a inteligência artificial talvez a gente tenha até que remodelar algumas dessas possibilidades de proteção, porque se você conseguir criar esses clones, como você está falando, né, a gente teria uma série de problemas, inclusive porque o capitalismo iria, evidentemente, né, absorver esse novo ramo de atividade. Você teria aí mundos virtuais, talvez populados por pessoas mortas, ou pior, por clones teus que foram aprisionados, digamos assim, ou criados sem a tua autorização, porque se pode fazer com a pessoa morta, pode fazer com a pessoa viva também, se trata só de uma questão de dados, né? E a depender de como isso é feito, obviamente vão ser modelos que vão poder ser usados. Me dá aqui o teu modelo, que eu vou testar o teu modelo aqui nas situações dentro da minha empresa para saber se eu posso te contratar ou não. Você percebe como isso mesmo, sim pode ser perturbador? Claro, Guilherme, um produto, eu posso estar desenvolvendo um novo produto e vou contratar uma empresa que trabalha com IA, justamente com modelos baseados em pessoas, né, num grupo populacional lá que eu queira, e eu digo assim, olha, eu quero testar meu produto. Claro, desde que não seja uma coisa de comer e tudo mais, mas... tu pode ter uma coisa de comer, só que daí eu tenho que abstrair as características dela para ela conseguir. E ela pode expor esse meu produto a uma série de avatares baseados em modelos reais, e ela me dizer qual é a probabilidade disso dar certo. Ou qual é o argumento que eu deveria utilizar para vender isso aqui para esse grupo. Mas a questão, Guilherme, não é se... A questão não é se isso vai acontecer. Eu digo que vai acontecer. A questão é o que a gente faz quando isso acontecer. Porque vai acontecer. Se já não está acontecendo. Não digo nesse super nível assim, mas lá sei eu, né? Eu gosto muito daquela frase do Jô Soares, né? A xícara não fala, mas se a xícara me disser boa noite, eu digo boa noite pra xícara. Ou seja, ele considera aquilo impossível até que aconteça. Eu acho que vai acontecer, só eu acho que não tá acontecendo ainda no nível que eu coloquei. Mas que é perfeitamente possível, E aí... Nós hoje, Vinícius, conseguimos... por que não? Nós hoje, com as competências que nós temos e com as ferramentas que a gente tem à disposição, a gente pega uma série de dados nossos e cria pessoas virtuais, cria um chatbot para conversar com uma versão virtual da gente. Isso hoje já é possível. Hoje, sim. Hoje, agora. Sim. Agorinha. Tem uma série que é o Westworld. Eu vi muito depois de ela já ter terminado aqui. Inclusive cancelaram a série. Até não terminei de ver aqui. Vou ler aqui o resumo da série, né? Westworld é um parque de diversões futurista que permite aos seus visitantes viverem suas fantasias utilizando uma consciência artificial. Na verdade, é um parque de diversões tipo do Velho Oeste, assim, começa no Velho Oeste, e tu paga lá um valor, tu vai para esse parque de diversões, e lá dentro tem vários, digamos assim, robôs, são pessoas, parecem ser pessoas, só que na verdade são robôs, com uma inteligência artificial que interagem contigo, e aí as pessoas podem fazer o que elas quiserem, inclusive matar os robôs lá. Então tem os sádicos que vão lá e ficam matando todo mundo. Tem um dos personagens, inclusive, que é do Ed Harris, que tá bem nessa linha, né? E aí, óbvio, em determinado momento, esses agentes que são robôs de inteligência artificial, quando eles morrem, em tese, são apagadas as memórias deles, né?
E aí, só que quando eles voltam à vida, digamos assim, para continuar trabalhando lá no parque enquanto robôs, eles começam a ter flashes de memórias e lembrar que já morreram, e lembrar que foram agredidos, e a mulher lembrando que foi estuprada. Então, claro que daí você tem uma romantização da coisa da inteligência tomando de fato uma consciência do que está acontecendo com ela, né? Mas agora, o que a gente está falando aqui é da possibilidade de você criar esses avatares, né? Que nós já temos. Hoje, já sem inteligência artificial, a gente já tem os nossos perfis, e esses perfis são utilizados para a tomada de uma série de decisões da nossa vida, para falar crédito, seguro, medicina, trabalho, até a faculdade, né? Em alguns casos. Só que o potencial disso para uma despersonalização e talvez uma personalização digital por meio da IA, que você não é possível prever os efeitos desse tipo de coisa para a proteção dos nossos direitos enquanto pessoa, né? De uma desagregação, talvez, sei lá. Assim, antes eu gostaria muito de ir para a carta aqui, para os princípios aqui daquela carta. Não quer? Deixa eu te fazer uma proposta ao vivo aqui, Vinícius, porque acho que não vamos fazer muitas edições, mas que tal, porque a gente já está em 1h10 quase. Que tal a gente fazer uma segunda parte desse episódio, porque a gente não falou sobre uma série de coisas da pauta, inclusive da carta. Tem a carta. Cara, eu tô por ti. Fala um pouco da carta. O que prefere? Não, assim, vamos falar da carta aqui, para assim... Fala da carta. O episódio já ficou grande, então o pessoal dá uma pausa aí, dá um tempo pra cabeça, vai tomar um café e depois volta. Mas... cara, até agora até esqueci, tu tava falando um negócio ali, eu queria comentar. Da criação dos avatares, do Westworld. Até, claro que o negócio de começar a desenvolver consciência e ter memória, aí já é outra viagem. Claro. Mas, por uma questão pro direito, né? Até que ponto tu manipular, seja como for, um avatar de uma pessoa, violentar a memória daquela pessoa, entende? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, sem dúvida. Eu posso entrar num ambiente virtual em que eu carrego o avatar de quem eu quiser e eu faço o que eu quiser com a pessoa, entende? Claro. Isso eu não sei. A gente, assim, isso... O que dois é isso? Aspectos, eu não sei nem definir isso. Assim, claro, tem o aspecto das informações da pessoa e tal, mas vamos, claro, né? Mas tu pega. Mas é mais do que dados pessoais, né? É mais do que proteção de dados. Eu não sei o que é, ser bem real. Entende? Eu ir para um ambiente em que eu te vejo lá naquele ambiente e eu te encher te chamar na porrada e ser sádico contigo, sabe? Começar a cortar pedacinhos, começar a cortar não que eu pense nisso, né? Cortar o teu pescoço com uma, como é que é? Com uma lixa de unha sem fio, tá? Sem fio. Se ao fazer isso, por mais que o que tá lá é uma representação, por mais que esteja lá essa representação gritando e sofrendo como se fosse tu, entende? Alguém fazer isso com a representação de um filho, ou fazer isso com a representação de alguém que tu gosta, não é a pessoa, certo? Isso a gente sabe, não é a própria pessoa. Claro. Mas essa representação que tá acontecendo, tá tudo bem desde que ninguém mais veja, porque é só uma... Cara, tu faz um jogo lá que tu mata as pessoas e tu popula aquele jogo com personalidades e com avatares que iriam reagir como se aquela pessoa, né? O professor Cristiano Colombo tem uma tese que é do dano estético digital, que ele já vem desenvolvendo aí. Basicamente é uma ideia de que se você tem um corpo eletrônico, mas isso antes de IA, né? Que seriam as projeções nossas por meio de dados pessoais, danos a essas projeções poderiam refletir na pessoa física, né? Só que o que você está colocando é talvez uma nova abstração
de representações, né? Você tem o real, você tem o virtual hoje, né? E você tem uma série de representações nossas virtuais que, sim, alterações dessa representação virtual podem causar danos para a pessoa viva. Eu pego uma foto tua, faço uma montagem lá desrespeitosa e publico na internet, eu vou estar ofendendo a tua honra, mesmo que se saiba que aquela foto é uma montagem que não seja verdade. A IA mexe com isso primeiro por conta dos deepfakes, mas talvez nós tenhamos um novo nível de abstração, de experiência que a gente não viu ainda, que são as nossas representações, com base nos nossos dados pessoais, sendo animadas nesses novos ambientes, né? E essas animações certamente vão ter reflexos no real. Assim como a gente teve reflexos do virtual no real e vice-versa, nós vamos também ter nessa terceira abstração da IA novos tipos de danos, novos tipos de conflitos e novos tipos de problemas que vão começar a aparecer, porque isso... Mas desde tu contratar... Imagina o seguinte, tá? Imagina nós dois, trabalhamos juntos. Ok? Aí a gente, assim, cara, eu quero me precaver quanto a uma eventual morte do Guilherme. Tá? Então a gente, em comum acordo aqui, a gente começa a coletar uma quantidade massiva de, assim, tudo que tu faz, o que eu faço, tudo mais, a gente coleta, sabe? Tudo. Aí tu vem a falecer, tá? Coisa que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, mas eu espero que seja bem mais tarde. Eu também. Eu principalmente. Tu principalmente. Mas daí, cara, eu agora eu tenho um modelo, eu tenho as informações suficientes pra criar um modelo de IA e tu continuar trabalhando. Sim. Inclusive, não só com base no passado, mas eu ainda posso fazer essa IA ler todos os livros que tu tem aí que tu não leu, que tu não conseguiu ler ainda. Então, dou uma melhorada. Claro. E a IA continua avançando. Retira as partes ruins, né? Retira o fato do cara ser insuportável de manhã, né? Aí a IA continua progredindo com assim, a partir do modelo inicial, a partir das diretrizes iniciais que definem o que é o Guilherme, tá? E tu segue trabalhando comigo na Brown Pipe. Tá ligado? Mas você percebe que... Não, agora, aí vem um outro detalhe. Será que a tua esposa vai querer que isso aconteça depois? Claro. Aí assim, ó, e se alguém copiar esse modelo e levar o Guilherme pra trabalhar em outra empresa? Mas tem um aspecto fundamental aí, né? Que a experiência humana... E a forma como nós nos comportamos e a forma como o que nós somos, ela não é totalmente apreensível, né? Enquanto não inventarem uma leitura absoluta dos pensamentos da pessoa, ainda assim você tem a construção de uma personalidade. Aí eu vou entrar numa área que não é a minha, né? Enfim, mas a invenção, a construção da personalidade, ela é muito particular, né? E pensa em todas as experiências que te moldaram enquanto ser humano, e pensa que você que tem irmão, né? Tu e o teu irmão são pessoas diferentes, embora tenham sido criados pela mesma família, com os mesmos valores, em determinada medida com as mesmas ou com experiências muito parecidas. Chega um momento que você se separa e você tem coisas que ninguém sabe, você tem experiências que, né? Então, talvez a palavra aqui seria uma certa emulação de certos aspectos da personalidade do sujeito que podem ser aprendidos pelo que ele disse ou pelo que ele escreveu, que é uma das facetas da realidade, porque eu posso escrever uma coisa e estar sentindo outra, eu posso estar fazendo algo não querendo fazer. Você compreende como há um limite daquilo que é inexpugnável da nossa mente, e talvez eu diria, Vinícius, e você sabe que eu tenho reservas de colocar esse tipo de assunto em discussões mais científicas e mais técnicas, né? Talvez daquilo que alguns chamam de espírito.
E não importa se a gente acredita ou não no espírito, entendeu? Eu sei que você, né? Não é essa a questão. Se você que está nos ouvindo acredita ou não nisso. É aquilo, e talvez a nossa essência, que talvez não possa ser capturada. E aí o risco. Porque daí você tem vieses. Você monta um algoritmo que sabe-se lá como que ele chegou àquele modelo, com base nas tuas projeções. Ele começa a tentar prever como você vai se comportar. Hoje isso já existe, né? As redes sociais já sabem o que a gente quer comprar, mas com inteligência artificial isso alcançaria patamares mais intensos. Só que não necessariamente aquele modelo, aquela emulação do ser, ela vai ser uma emulação que necessariamente faria o que você faria, porque o ser humano, além de tudo, ele eu diria, nós às vezes nos comportamos de maneiras imprevisíveis, né? Às vezes eu brigo com as pessoas quando eu não queria, às vezes eu posso ter uma crise, né? Cara, psiquiátrica. Você percebe? Mas, cara, é aí que tá. E eu acho que mesmo isso vai chegar num ponto que pode ser emulado de tal forma que a outra pessoa não vai perceber a diferença. Não só a gente não vai saber se a gente tá falando com uma pessoa ou não, ou com, né, no outro lado, né? Como às vezes não, como vai acontecer. Isso é o Vinícius fazendo futurologia, mas eu tenho certeza disso, tá? Vai acontecer de conseguir fazer um modelo em que eu vou conversar com uma pessoa que eu conheço e eu não vou conseguir saber se é um modelo ou se ela é mesmo. É o teste de Turing ampliado. É o teste de Turing personalizado. Personalizado, assim. E o que nos limita? Assim, qual era o limite? O que permitiu tudo isso que nós estamos fazendo agora? É que agora alguém se deu conta não, que agora a gente tem uma quantidade de dados absurda, a gente consegue automatizar essa coleta, ou seja, torna viável tu processar petabytes e petabytes de dados. Tu tens que isso envolve armazenamento praticamente infinito, envolve memória, que hoje não é mais problema, né? Memória tanto para te armazenar quanto para te poder trabalhar essas informações, memória rápida, e isso a gente tem. Processamento, ok, ainda a gente tem computador quântico para vir, e não sei o que, e blá blá, mas hoje qualquer computadorzinho aí que tu monta tem 8 núcleos, né? Então, e a gente já fala máquina aí com 30, 60 núcleos para uso doméstico, né? Usa não num centro de pesquisa ou num negócio militar ou não sei o que. Então tu tem em casa uma porcaria dessa. Então tu tens níveis de atuação que assim, de processamento de informações que tu tens de capacidade de tratamento de informação, que é o que viabilizou esse negócio todo agora, entende? Então, a questão toda realmente é como é que fica... Até me perdi agora, sabe? Eu tava viajando na maionese aqui. Mas, assim, qual é o limite disso? O que tu tá falando pra mim não é limite, entende? Não, porque ela vai capturar a essência, não sei. Ela não precisa ir no fundo do que filosoficamente seria a verdade do ser, entende? Que a gente nem sabe qual é. Tá? Ela precisa ser boa o suficiente para enganar o outro. É só isso. Ela não precisa ser uma cópia fidedigna da verdade do Guilherme, filosoficamente falando, entende? Ela não precisa ser essa cópia fidedigna. Ela tem que ser capaz de emular comportamentos, sinais comportamentais, né? Suficientes, perceptíveis pelo outro. Perceptíveis pelo outro, na forma de falar, no como reagiria, no sarcasmo, na piada, entende? As variações de humor. Essas coisas, ela teria que emular isso de uma maneira suficientemente convincente para os meus sentidos. É isso. Ela não precisa chegar na verdade do Guilherme. E isso eu acho que ela faz. Entende? Isso eu acho que é perfeitamente factível fazer hoje. E isso aqui assusta um pouco. E aí acho que a gente pode voltar um pouquinho para a carta. Agora a gente pode dar uma olhada na carta. Porque... mas vamos rapidinho, porque já estamos quase 1h30 aqui. Pessoal, eu agora... preciso sair daqui a pouco. Bom, tá. E tem esse lance mas fala ainda. sobre a carta, Tá, é o seguinte, ó.
Então, no dia 22 de março... Pra terminar, agora, né? Pra terminar agora. Vai terminar. No dia 22 de março, então, de 2023, do ano corrente, foi então escrita uma carta, tá? Essa carta, uma carta que essencialmente ela pede que seja suspenso temporariamente o desenvolvimento de tecnologias de IA mais avançados que o GPT-4. Tá? O GPT-4 é especificamente citado nessa carta, tá? Então eles dizem o seguinte, eu vou tentar ler aqui rapidamente alguns trechos interessantes, tá? Porque tem muito a ver com o que a gente estava discutindo, e aí a gente tem que realmente pensar se isso aqui faz sentido, esse é outro problema, tá? Os sistemas de IA com inteligência competitiva com a humana, tá? Podem significar riscos profundos à sociedade e à humanidade, como mostrado por pesquisa já extensiva, tá? Então, uma pesquisa já bem abrangente, ele tem o link lá para quem quiser ver depois, tá? E também reconhecido, ou seja, esse risco é reconhecido pelos laboratórios de IA top, os mais reconhecidos, mais importantes do mundo, tá? Então, o que eles estão colocando com base no Asilomar AI Principles, que é outro documento interessante que a gente pode discutir depois, tá? Que saiu de um evento, a gente pode discutir esse evento de 2017, tá? Que a gente pode conversar, mas acho que não vai dar tempo pra gente falar hoje, tá? Eles reconhecem que a IA avançada, ela pode representar uma profunda mudança na história da vida na Terra, tá? E deve ser planejada e gerenciada com bastante cuidado e com recursos, tá? Infelizmente, esse nível de planejamento e gerenciamento não está acontecendo. Muito embora, tá, em meses recentes, have seen AI labs locking in and out of control race, tá? Muito embora recentemente, os laboratórios de IA estão numa corrida fora de controle, tá? Para desenvolver e entregar, fazer o deploy, né? De mentes digitais mais poderosas do que qualquer outra. Que nem mesmo os seus criadores conseguem entender, prever e controlar de maneira confiável. Esse é o primeiro parágrafo do negócio, tá? E aí, a demanda que eles fazem nessa carta, tá? Que é aí bem explícita. Nós pedimos a fazemos uma chamada a todos os laboratórios de IA para pausar imediatamente por pelo menos 6 meses, isso aqui foi em março, final de março, tá? Sim. Por pausar pelo menos por 6 meses o treinamento de sistemas de inteligência artificial mais poderosos que o GPT-4. Tá. Ok? Que quem quiser pode assinar aí por R$100 por mês para utilizar. Tá? Essa pausa deve ser pública e verificável e deve incluir atores-chave. Essa pausa... se essa pausa não puder ser feita de forma rápida, os governos devem se envolver, tá? E instituir uma moratória nessa pesquisa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Deixa eu só te dar uma informação, então, de bastidor. Enquanto o Elon Musk assinava essa carta, sabe o que ele fez? Tava botando grana numa IA, só pode. Ele tinha comprado 10 mil GPUs para iniciar o seu projeto de IA generativo. É isso aí. Então, assim, ó, esse cara aí é uma das pessoas que em breve talvez esteja envolvida em grandes modelos de IA que vão fazer todas essas coisas que a gente falou até agora. Inclusive com integração, com interfaceamento com o cérebro. Sim, que ele tá envolvido nisso aí, né? Ligou lá nos macaquinhos. Em porco. Eu não sei como é que Finn levou aquilo, mas os primeiros testes lá foram em porco. Foram em porcos. E, então, assim, ó, a carta vale a pena ser lida, mas ela traz, assim, meio que a impressão que dá quando tu lê isso é que tu tá lendo uma última manifestação dos nerds
tentando avisar o governo que a Skynet vai dar caca. Entende? E aí, cara, o fato é que isso aqui é bobagem. No meu ponto de vista, eu sei que um monte de gente importante assinou, tá? Claro. Mas eu acho que isso aqui é uma bobagem, porque, de novo, o fator econômico que o Lemos coloca é o drive dessa coisa. Então, meu amigo, não tem essa de porque aqueles que têm o poder computacional, cara, poder computacional tu compra. Tu compra. E quem tem dinheiro vai desenvolver, quem tem dinheiro vai investir. É que nem tu falar em arma nuclear. Não, é o seguinte, galera, não vamos usar arma nuclear, vai matar todo mundo, não, vamos fazer. Aí o que alguns fazem? Alguns que têm a capacidade, que têm a grana, não sei o que, eles fazem de qualquer jeito, tô nem aí. E se eu não fizer, o outro vai fazer, então eu vou fazer. Então, eu acho que essa carta aqui gerou, ai meu Deus, não sei o que. Cara, vão continuar desenvolvendo. Claro que vão. Se eu duvido que a OpenAI tenha parado de fazer suas pesquisas e trabalhar nos seus modelos, porque outras empresas já estão fazendo isso. O que tem agora é uma corrida. Claro. É a corrida do ouro dos últimos anos, né? É a corrida do ouro agora. É a corrida do ouro. Olha o crescimento do chat. Olha o chat GPT. A quantidade de dinheiro que foi um negócio que superou acho que todos os outros em termos de crescimento até hoje. Em termos de tecnologia. Então, infelizmente, isso aqui é literalmente, como é que a gente diz? Não é pra gringo ver. Como é que a gente diz aquela expressão? Pra inglês ver? Pra inglês ver, isso aí. É uma expressão que a gente usa com... Eu não sei se agora é no Brasil todo ou o que, mas se é pra inglês ver. Sim. É da história do Brasil, tinha a ver com a escravização de pessoas e tal. Pra fazer pra inglês ver. Tá, então no sentido de... Aqui, cara, é legal e eu acho que os princípios são interessantes. Depois, a gente não vai conseguir ver hoje, mas eu acho que mais interessante do que a carta é nós irmos no Asilomar AI Principles, tá? Que esses principles aqui, esses princípios aqui, vale a pena entrar um por um e discutir eles. Eu não sei se dá tempo pra eu citá-los, pelo menos. Pelo menos cita-os. Tá, eles trazem primeiro as questões relacionadas à pesquisa. Então, do objetivo da pesquisa com IA, a definição do seu objetivo, quem vai financiar, ou como é que vai se dar o financiamento da pesquisa, ou seja, inclusive citando que tem que vir acompanhado de financiamento de pesquisa de IA, tem que vir acompanhado de financiamento para pesquisa de impacto social e outras coisas mais. Tá? A questão, um link, tá, com a política de ciência. Então, assim, no sistema de política envolvendo policy makers, entende? Tu envolver regulação, claro. Tá? Cultura de pesquisa. Então, eles falam em ampla cooperação e não sei o que, confiança mútua, tá? E evitar corridas. E ainda dá para adicionar transparência, ainda dá para adicionar centralidade do ser humano. Calma. Isso são as questões relacionadas à pesquisa, tá? Aí vem os valores, a ética e valores, tá? Então, da segurança. Claro. É um dos valores. A transparência na falha. Então, quando falha, tem que falhar de forma transparente. Transparência judicial. Responsabilização. Alinhamento de valores. Certo. Valores humanos. Privacidade. E proteção de dados. Liberdade e privacidade. Benefício compartilhado. Essa é boa. Prosperidade compartilhada. Essa é boa. Essa também é boa. Controle humano. Não subversão. Tá? E a questão da corrida armamentista de IA. Claro. Tá? Problemas de longo prazo, ou seja, questões de longo prazo. Tá? Então, seria cautela em termos de limites e capacidades da inteligência artificial. Ou seja, qual é o limite disso? A gente não sabe, né? A importância
da mudança, do impacto da IA na vida na Terra, e eles falam literalmente na vida na Terra. Os riscos que são impostos por esses sistemas, a questão do auto-melhoramento recursivo, ou seja, a IA se auto-melhorar e avançar, e o bem comum. Eu acho que só esse Asilomar AI Principles aqui, só isso aqui acho que dá um episódio. Não, tem muitas coisas falando sobre princípios éticos em relação à IA, várias, Unesco agora tá falando sobre, tem bastante coisa, dá pra falar sobre isso também, mas acho que a gente poderia, a partir disso, Vinícius, e eu realmente preciso ir saindo, a gente retomar a nossa pauta aqui, porque teve um monte de coisa que a gente acabou não falando, né? É que ele ficou muito, assim, ficou um assunto muito, ele ficou muito complexo, e esse sim é um daqueles assuntos multidisciplinares, assim, né? Que é multifacetado. Não é uma questão de... Se a gente pensasse só em tecnologia, a gente estaria falando aqui em processamentos, processadores, evolução dos processadores, aquela coisa toda, né? Mas não é só tecnologia, não é só questão econômica, não é só questão humana, é tudo junto. É o impacto psicológico da IA nas nossas vidas, né? Perfeito. Eu acho que daria para, assim, se a gente quisesse convidar uma pessoa de cada área cada área de conhecimento, tanto de humanas quanto de exatas, para falar sobre esse assunto, a gente poderia fazer um episódio com cada uma das áreas sem problema nenhum, porque todas têm algum tipo de vinculação com essa questão da IA. Eu lembrei, pra gente terminar, acho que a gente poderia chamar... Sabe aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, José? E agora José? Sim, e agora José. Dá pra fazer o título desse E agora IA. Que daí tu substitui José pela IA e fica mais ou menos assim, ó. Não, vamos fazer uma coisa... Tá, fala aí como é que tu quer fazer. Deixa eu ler aqui. E agora IA. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, IA? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora, IA? Usou o ChatGPT pra fazer isso. Não é. Não é. Esse é o poema, eu só troquei José por IA. Tu só trocou, achei que tinha pedido pro ChatGPT subir. Não, tem mais coisa, só li um pedacinho, né? Tá, eu tenho uma sugestão. Até pra gente já encaixar. Se for breve, eu realmente preciso ir. Senão eu deixo você falando aí, mas eu sozinho vai embora. Tu falou assim, e talvez que tal... E agora Asilomar? Asilomar é complicado. É Asilomar. Asilomar com S, Asilomar. E agora Asilomar? Porque daí a gente faz uma referência, uma sacadinha ali com Asilomar Principles. Que daí a gente traz isso num outro tema. Acho que dá pra discutir depois a questão do título. Não no ar aqui, né? Não no ar aqui. A gente tá gravando na quinta, 20 de abril, 21 amanhã 16 feriado. Horas. Amanhã feriado. Feriado, então eu vou aproveitar e edito, e amanhã já, na sexta-feira, você estará ouvindo. E eu acho que é isso, Vinícius. Ficou bom, gostei de... cara, acho que tem muito mais pra ser discutido. Embora não tenha muitas resoluções dos problemas. Não tem que, mas a gente tá por enquanto só tentando entender, né? A gente tá tentando entender. As consequências disso fica pra depois, porque exatamente o que nós vamos fazer, não sei. E agora, Vinícius? E agora, Guilherme? Tá, vamos lá. Agradecemos então todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. E agora, aos nossos ouvintes? E agora?